vivendo hoje num período que é pós-moderno. A cosmovisão pós-moderna, cosmovisão é a forma de se ver, tá? A cosmovisão pós-moderna, em muitos aspectos, ela confronta com a cosmovisão cristã. A cosmovisão cristã é a forma como nós cristãos vemos o mundo. Como nós devemos ver o mundo? Como a Bíblia diz. E a cosmovisão moderna, ela tem, que é o tempo de hoje, ela tem, de uma forma muito astuta, colocado algumas coisas no nosso meio que nós estamos vivendo e sentindo muito em relação a isso. O que esse tempo pós-moderno nos diz? Tenho certeza que vocês vão identificar. É um tempo superficial, onde os relacionamentos são superficiais, onde tudo é muito rápido, então você não tem tempo de aprofundar. Nossos relacionamentos se tornaram superficiais, a nossa relação com o ministério se tornou superficial, tudo se tornou muito superficial, porque nós não temos tempo para nada muito profundo. Isso é visto, vamos falar de WhatsApp, né? Então, fulano morreu, oh, Deus te abençoe, Deus console seu coração, é aniversário de não sei o quê, todo mundo manda parabéns lá pelo WhatsApp, né? Eu até brinquei, eu falei que esse ano acho que umas 3 pessoas me ligaram só, mas eu recebi centenas de milhares e milhares de mensagens por WhatsApp. A gente está entrando num mundo tão superficial que no celular a gente é completamente livre nas nossas conversas. Quando você está de frente com a pessoa, você já não é mais tão íntimo daquela pessoa como você é no celular. Você consegue perceber? O tempo pós-moderno, ele vai nos dizer também, e ele está colocando isso, que tudo é relativo. Nós não temos verdades absolutas. Então é relativo, eu posso fazer, mas eu também não preciso fazer. Aqui não é, né? Mas a verdade, ela é absoluta, porque a verdade é Jesus. Então tem coisas que nós não podemos negociar como cristãos e que o mundo tem nos oferecido hoje, e porque nós estamos num período pós-moderno, que nós nascemos nesse período, gente. A nossa mente se torna, sem a gente querer, pós-moderna. É algo que a gente tem que lutar contra. Peraí, eu não vou relativizar. Jesus é a verdade e ponto. Não vou negociar. Pecado é pecado e ponto final. Então, é um risco que a gente tem corrido em relação a esse período pós-moderno. E como que isso tem refletido nos nossos ministérios de dança? Nós temos vivido os ministérios de uma forma muito superficial. Muito superficial. A gente não tem vivido 100%. E aí é que eu quero entrar num assunto muito sério. A Bíblia fala que existem 5 ministérios. Vocês sabem me dizer? Apostólico. Eu costumo brincar com a mão, a gente ensina o DNA aqui com a mão, porque a pessoa não esquece. O ministério de mestre, porque ele, limpa o ouvido, mestre. O pastoral, porque ele casa com a igreja. Pastor é quem cuida da igreja, não é quem prega, tá bom? O ministério evangelístico, que a gente fala que é o maior de todos, ele está sempre à frente, né? Ele está falando de Jesus o tempo todo. O profético, porque ele exorta. E o apostólico, porque ele toca todos os demais deles. Entenderam? Não vou esquecer nunca mais. O de mestre, o de pastor, o evangelista, o profético e o apostólico. Deus nos chamou para ser uma dessas 5 coisas. Seu ministério, entenda bem, não é dança. O seu ministério não é dança. O seu ministério tem que ser uma dessas 5 coisas. Porque a Bíblia nos ensina que isso que é ministério. Vamos falar uma coisa? Se eu nunca mais puder dançar, meu ministério acabou? Jamais. Jamais. Inclusive, no dia que eu machuquei, foi a primeira coisa que eu orei. Falei, Deus, eu te entrego a minha dança. Se o Senhor não quiser mais me usar dançando, me usa do jeito que o Senhor quiser. Mas não acabou nada por aqui, não. Graças a Deus, eu sei que eu vou voltar a dançar. Mas na hora que eu machuquei, eu não sabia, porque eu não sabia a gravidade da lesão. Eu vou tentar te ajudar a descobrir o seu ministério. Tem muita gente que fala assim, nossa, Isa, eu nunca pensei nisso, eu achava que o meu ministério era dança. E agora? Se você é aquela pessoa que ama ensinar, quando você vê, você já está ensinando. Às vezes você é até chato, você quer ensinar tudo para os outros. O seu ministério é de mestre. Você talvez nunca parou para pensar, mas Deus te chamou para o ensino.
E você pode ensinar na dança? Claro. Eu me considero que o meu ministério é de mestre. Deus tem usado a dança como instrumento para te levar nos lugares e ensinar. Ensinar dança também, mas ensinar outras coisas. Tem aquelas pessoas que amam cuidar. Vocês conhecem essas pessoas? Vocês se identificam? Às vezes você é até essa pessoa. Que você se importa muito com o outro, você sempre lembra do fulano. Você, sabe, o seu ministério, meu filho, você me desculpa, mas é pastoral. Não, eu não sou pastor, você é pastor. Não é porque alguém não te ordenou que você não é pastor. E eu tenho desenvolvido uma função pastoral na igreja. Inclusive, amanhã vai ser a minha ordenação lá no Compra Jovem. Mas, e isso é um processo longo que Deus foi trabalhando no meu coração, porque no primeiro momento eu não entendia que meu ministério era pastoral. Porque não era uma coisa que eu tinha a facilidade de fazer. Mas Deus foi trabalhando isso em mim e Ele tem me usado como pastora do ministério. Tem gente que tem um chamado evangelístico. É aquela pessoa que só quer saber de pregar. Cara, a gente tem que ir pra rua, a gente tem que falar de Jesus para todo mundo morrer. Você é um evangelista. E você pode usar a dança para ser um evangelista. Você vai criar coreografias, você vai criar artes, você vai atrás do povo, porque é o seu ministério. Ou você é um profeta. Deus fala com você nitidamente. O que é profeta? O profeta é aquelas pessoas que recebiam algo de Deus para o povo. Então você é uma pessoa que tem sonhos, você tem muito discernimento. Você olha para uma pessoa, Deus fala assim: vai na pessoa e fala isso. Vai na pessoa e fala. Então você é um profeta, entenda isso na sua vida. E você pode usar os seus talentos para agir no profético. Você às vezes vai criar coreografias, vai trazer mensagens para a igreja de revelação de Deus. Entenda? Gente, o apóstolo é aquele que exerce um pouco de todas essas funções. Quem a gente fala que era apóstolo, assim, né, uma referência boa, foram os primeiros discípulos, porque eles foram os primeiros cristãos. Então eles tinham que ensinar, eles tinham que cuidar, tinham que evangelizar, tinham que profetizar. Então tem muita gente falando que é apóstolo aí, né? Enfim, eu acho que ministério é uma coisa complicada da gente ficar dando para os outros. É uma coisa que a pessoa é e pronto. Mas às vezes você é um apóstolo. Tem muitos missionários que são considerados apóstolos, porque eles vão para um lugar onde não tem nada e eles vão iniciar esses 5 ministérios. Entenda? Então nós precisamos nos identificar dentro desses ministérios e entender que a dança é um caminho pelo qual você vai utilizar para exercer aquilo que você faz. Quando a gente entende isso, a nossa cabeça faz assim, porque aí eu vou entender que eu vou exercer meu ministério em qualquer lugar que eu estiver. É no altar, é fora, é no meu trabalho, é na minha família, porque você é e você não depende da dança para exercer isso. Essa cosmovisão pós-moderna, ela tem relativizado e fragmentado as coisas. Você é crente aqui, você não é crente ali. Você está ministrando aqui no altar, mas você não está ministrando fora. Gente, um exemplo grande disso é a rede social. O povo é ministro, vamos falar a verdade, né? Se eu ofender alguém, me perdoe. Mas eu acho que talvez é para você refletir. Você dança no altar, preocupa com a sua roupa, mas aí você posta uma foto você de biquíni, assim, falando, Jesus é lindo. Vamos combinar que uma coisa não está encaixando com a outra, né? Primeiro, que você, eu falo isso pro pessoal, você subiu no altar, meu filho, você é público, você se torna uma pessoa pública. Acabou aquela coisinha assim, mas eu não vou deixar de ser eu. Vamos morrer aí, né? Que é Jesus que tem que vir aí. É as atitudes de Cristo. Você precisa refletir Cristo. Você precisa agir como Cristo, falar como Cristo. E não é a Isa. Então, muitas vezes a gente tem que engolir o sapo mesmo, para que a gente não faça feio para Jesus, entende? Então, outra coisa muito feia que eu tenho visto muito em Facebook, a galera mandando em direto no Facebook, sabe? Tipo assim, falaram que eu não ia chegar, mas eu consegui. Aquilo ali já tem um interesse. Você tá falando pra fulano? Entendeu? Então assim, gente, vamos tomar cuidado. Eu tô falando das redes sociais porque é uma coisa que a gente tá vivendo muito. Cuidado com o que vocês estão postando, as fotos que vocês estão colocando de vocês, a forma como vocês se apresentam é como as pessoas vão te ver.
Meninas, isso é fato, e rapazes também. Se você mostra, vou falar rasgado, tá? Se você mostra peito numa foto, os rapazes vão querer o peito, não vão querer o que você escreveu lá, não. Você pode escrever assim: busque Jesus. Entendeu? Ele vai querer o que está vendo. E os rapazes a mesma coisa. Se você não tomar cuidado com o que você coloca, com as fotos que você vai colocando, as pessoas não podem ter. Você pode correr um grande risco das pessoas fazerem uma interpretação errada de você. Às vezes você não é nada aquilo, às vezes você, menina, não é aquilo que as pessoas estão pensando, mas você se mostrou assim. Então vamos tomar cuidado. Sabe que uma coisa que eu tenho feito? Usado muito a rede social para apresentar o trabalho, o que a gente tem feito, para edificar pessoas. É uma via para isso. Por mais que você coloque do seu dia, isso é legal, eu acho super bacana, mas cuidado com o que vocês estão postando. E essa palavra, a pós-modernidade, tem lutado contra a nossa forma de ver cristã. Não vamos negociar os nossos princípios. Eu coloquei aqui o que é louvor e adoração, vou falar bem rapidinho. Louvor é tudo que a gente fala para Deus, agradecendo a Ele pelo que Ele tem feito. E adoração, a gente adora a Deus pelo que Ele é, e ponto. Aí tem gente que fala assim: o ministério de louvor como se fosse quem canta. Não existe isso, a gente fala, mas não existe. Não existe nem ministério, quem sabe assim, verdadeiramente, né? Um ministério de louvor. O ministério é só aquele sim que a gente falou. Então, se encaixe, entenda que louvor e adoração é uma coisa que nós precisamos viver e fazer todo o tempo. Eu não estou ministrando louvor e adoração, não estou em cima da altar, mas isso não existe. E aí, por que eu coloquei isso? Porque o que é culto? Culto é só aquele momento que eu estou aqui? Não, culto é uma vida, é o tempo todo. E aí, eu quis só ressaltar isso aqui, por quê? Por causa daquela situação que você tem no início, da pessoa que falou assim: você não pode dançar dentro da igreja. É o relativismo. Então quer dizer que aqui eu não posso, lá fora eu posso? Lá fora é culto e aqui não é? Ou aqui é culto, lá fora não é? A gente tem que ser 100% com o Senhor o tempo todo. É dentro da igreja, é fora da igreja, é culto dentro, é culto fora, é louvor dentro, louvor fora, adoração dentro, adoração fora. O que a gente tem que analisar são contextos. O contexto agora cabe, o contexto de agora permite, é melhor ter, é melhor não ter. A nossa análise em relação à dança, o nosso envolvimento nas atividades da igreja, elas vão passar por aí, elas vão passar pelo contexto. É pertinente? É pertinente? O pastor quer? Está no nosso coração? Então vamos ter, mas não que biblicamente fala o que é, que não é. E aí vai entrar no último, eu estou tentando acelerar porque eu sei que eu tenho que entra no último, que é isso aqui, ó. O que é dança? Se a gente for estudar dança, a primeira vez que se teve dança, não se sabe dizer, mas a história nos conta que eram registros nas cavernas rupestres que estavam ligados sempre a dois momentos da história do povo, com com situações ritualísticas e situações cerimonialistas. A dança, desde a origem da sua história, ela está ligada à adoração. O povo usava a dança para se comunicar com Deus. Isso, gente, é história. E isso é lindo, porque é o que a gente faz. E a outra forma da dança, dentro da sua origem, é essa dança cerimonial.